Você se acha uma pessoa fácil de enganar ou manipular? Provavelmente a sua resposta será não. Ainda mais nos dias de hoje, onde o acesso à informação é muito mais fácil do que em outros tempos, correto? Bem, sinto em lhe decepcionar, mas a realidade não é bem essa. Existe manipulação de todos os lados, emocional, espiritual, do sistema, do mercado, da mídia, familiar, etc. Neste vídeo, vamos falar sobre algumas delas e como driblar este inimigo oculto. Manipulação emocional. É normal que todo casal enfrente conflitos e tenha discussões, mas, às vezes, esses conflitos tomam um rumo mais sombrio. A manipulação emocional é uma forma de abuso emocional que pode ter sérias consequências. O abusador emprega táticas e estratégias específicas para controlar, ter poder ou vitimizar o outro. O abuso emocional pode ser tão prejudicial quanto o abuso físico, pois ambos podem contribuir para a baixa autoestima e a depressão. Sinais de abuso emocional a serem observados. 1. Usar inseguranças contra você. Manipuladores emocionais podem usar suas inseguranças, falhas e medos contra você para derrubá-lo, trazendo inseguranças quando você já está se sentindo para baixo, ou apontar suas falhas na frente dos outros. Podem elogiar com o intuito de magoar. Gostei de sua roupa hoje. Você não fica tão gorda como de costume. 2. Iluminação a gás. O gaslighting é uma tática de manipulação que pode fazer você questionar a realidade do abuso que está enfrentando em um relacionamento. É uma maneira de te manipular para que você duvide sua própria sanidade ou julgamento. Eles magoam intencionalmente e, ao confrontá-los mais tarde, gaslighting diz: "Isso nunca aconteceu" ou "Você é louca". Não apenas negam, mas também fazem você se questionar. 3. Recrutam outras pessoas. Em um esforço para manipulá-lo e controlá-lo ainda mais, o agressor pode recrutar outras pessoas para ajudá-lo em suas buscas. Eles podem procurar seus pais ou melhores amigos para convencê-los a fazer o que eles querem que você faça. Por exemplo, você pode dizer ao seu parceiro que deseja terminar, mas ele pode tentar persuadir sua família e amigos a convencê-lo a ficar. 4. Culpa como tática. Manipuladores emocionais podem usar a culpa contra você para conseguir o que querem. Quem está acostumado a manipular sabe perfeitamente o que fazer para que o outro indivíduo sinta culpa mesmo sem tê-la. Novamente, alega-se inocência, fraqueza e problemas para inverter a situação e tirar a sobrecarga de si. Vivem lembrando consistentemente de erros passados que você fez ou de coisas boas que eles fizeram por você no passado, para que você sinta uma obrigação para com eles. 5. Agressão passiva. Quando alguém está sendo passivo-agressivo, ele expressa indiretamente seus pensamentos ou sentimentos negativos. Por exemplo, seu parceiro pode usar humor sarcástico, dar-lhe um tratamento silencioso ou se recusar a ter uma conversa construtiva sobre seu conflito. Expressar frustração ou insatisfação sem realmente expressar quaisquer problemas pode manter a outra parte insegura, ansiosa e no limite, o que é fundamental para a manipulação como um todo. 7. Cortinas de fumaça. A cortina de fumaça é uma tática usada quando você levanta uma preocupação em seu relacionamento. Você pode tentar se defender e expressar uma preocupação, e então seu parceiro desvia dos holofotes que você coloca nele. Nesse caso, eles transferem a culpa para você, trazendo à tona uma situação não relacionada para orientar a conversa em uma direção diferente. 8. Violação de limites. Um manipulador pode ignorá-lo quando você diz não, ignorando totalmente seus limites. Por exemplo, você pode dizer ao seu parceiro que não gosta quando ele faz comentários sobre sua aparência, mas ele continua a fazer isso. Ou quando você disser a eles que não gosta quando eles gritam com você e eles continuam a fazê-lo. 9. Espelhamento ou correspondência. Muitos de nós preferem namorar alguém que tenha interesse e hobbies iguais ou semelhantes. Mas quando o comportamento do seu parceiro parece forçado ou falso para se igualar ao seu, isso é manipulação. Preste atenção na frequência com que seu parceiro permite que você fale primeiro ou faça perguntas de sondagem e depois volte com algo muito semelhante. Isso pode tornar mais difícil deixar seu parceiro, já que ele faz você se sentir tão compreendido de uma maneira que não foi no passado.
O que é manipulação espiritual? A manipulação espiritual é uma técnica usada por algumas igrejas e cultos abusivos para controlar indivíduos e obter ganhos, dando a impressão de que seus ensinamentos são baseados na Bíblia. Alguns grupos religiosos tiram as escrituras do contexto para apoiar suas crenças. Eles isolam textos de prova e versos, escolher a cereja para persuadir os desinformados de que sua interpretação está correta, mesmo ao ponto de afirmar que somente eles têm a verdade e todos os outros estão errados. Alguns até alteraram a Bíblia e produziram sua própria tradução para apoiar seu viés religioso. Manter os membros sob seu controle. Um exemplo é o uso de Hebreus 13:17 como base para exigir lealdade e obediência inquestionáveis aos líderes. Alguns grupos religiosos consideram questionar os líderes como o mesmo que questionar Deus. Alguns líderes afirmam ter autoridade e aprovação divinas. Assim, desobedecê-las é desobedecer a Deus. Esta é talvez a forma mais perniciosa de manipulação espiritual e não tem lugar em uma igreja verdadeira. Vítimas de manipulação espiritual raramente percebem o que está acontecendo com elas. Aqui estão alguns indicadores de uma igreja espiritualmente manipuladora: legalismo, exige obediência, submissão inquestionável, punição, perda de privilégios, rejeição ou expulsão, lealdade mal colocada, ênfase no desempenho, exclusivismo, somente nós estamos certos e todos os outros estão errados, isolamento, recusa de se associar com qualquer pessoa exceto irmãos e irmãs espirituais, humilhação dos desobedientes. Igrejas abusivas treinam os membros para bloquear qualquer informação que seja crítica ao grupo. Com pensamento suficiente e controle de informações, os líderes podem fazer com que aqueles sob seu controle defendam sua nova identidade contra sua identidade anterior. A primeira linha de defesa é a negação. O que você diz não está acontecendo. Em seguida vem a racionalização. Isso está acontecendo por um bom motivo. Depois disso vem a justificação. Isso está acontecendo porque deveria. Finalmente, pensamento positivo. Eu gostaria que você fosse verdadeiro, então talvez seja mesmo. Jesus disse a seus discípulos que eles seriam como ovelhas entre lobos e os instruiu a serem astutos como as cobras e inocentes como as pombas. Mateus 10:16. O jugo do mestre é suave e seu fardo é leve. Ele nos dá descanso e é manso e humilde de coração. Mateus 11:28-29. Esse é o exemplo cristão que todos os que pastoreiam o rebanho de Jesus deveriam dar. Tenha fé em Deus, tenha fé em Jesus e, acima de tudo, leia sua Bíblia e peça ao Espírito Santo para ser seu guia, ajudador e luz para seus passos, a fim de te proteger, para que você não caia no laço dos manipuladores. Como lidar com essas pessoas? Agora que você sabe identificar os hábitos de pessoas manipuladoras, é importante aprender como lidar com essas pessoas para que você não sofra com este problema. Óbvio que isso são apenas sugestões. Ninguém tem que levar nada ao pé da letra e não há verdades absolutas. Toda regra tem exceções. Sendo assim, use sua inteligência e intuição sem radicalismos. Mantenha distância. O melhor a fazer ao perceber pessoas manipuladoras é manter uma saudável distância delas. Ainda mais se você não sabe lidar bem. Tente se envolver de maneira mais próxima somente se houver necessidade disso. Neste caso, lembre-se, a tarefa de um manipulador é brincar com suas fraquezas. Não leve-o muito a sério. Identifique essas emoções e lembre que o problema não está em você. Estão te manipulando para fazer com que você sinta que não é suficientemente bom, e isso é uma inverdade. Use o tempo a seu favor. É fundamental não aceitar de imediato as propostas e ideias de quem tenta manipular você. Dessa forma, evite responder o manipulador com rapidez, para que haja tempo de pensar e analisar bem a situação em que se está inserido. Reflita também sobre a possibilidade de afastamento, caso perceba que a relação tem efeitos negativos na sua vida. Saiba dizer não. Para dizer não aos manipuladores, você deve adotar uma postura firme que comprove sua autoridade e mostre à pessoa que ela não tem o domínio de tudo. No entanto, voltar atrás na decisão dificultará esta demonstração. Elenque as consequências. Quando uma pessoa manipuladora não aceita seu posicionamento, apontar as consequências disso fará com que ela repense seus atos, o que a limitará mais. Conheça os próprios limites.
Ao conhecer os seus limites, você poderá reconhecer quando está sendo manipulado e não permitirá tudo o que é imposto constantemente por aquele que tem o prazer em manipular. Perceba então que pessoas manipuladoras são tóxicas e devem ser evitadas por quem não sabe lidar com elas. Esses indivíduos necessitam de auxílio terapêutico com profissionais especializados para tratar essa personalidade. Em casos em que o afastamento não seja uma opção, como num ambiente de trabalho, por exemplo, você ainda pode manter um contato estritamente profissional com essa pessoa sem ter uma relação estreita ou de amizade. Lidar com um chantagista emocional não é fácil. É necessário autocontrole, autoconfiança e saber dizer não. Não acredite em tudo o que uma pessoa manipuladora fala. Ela estará de olho em seus pontos fracos e irá usá-los para obter o que deseja. Pensar em si mesmo não é defeito. Afinal, isso faz parte do nosso crescimento e amadurecimento. Inclusive, é recomendado por psicólogos e psiquiatras. Mas é importante que isso não seja motivo para submeter outras pessoas a situações degradantes, apenas em busca de benefícios próprios. Sendo assim, o ideal é que, ao identificar uma pessoa manipuladora, você se afaste completamente para que a sua própria saúde emocional seja preservada. Manipulação social, mídia e política. Por incrível que pareça, mesmo com fácil acesso à informação e inúmeras possibilidades de formar opinião bem embasada, muitos de nós somos manipulados e nem percebemos. Conhecimento é poder. Saiba as técnicas que os poderosos usam para nos manipular. 1. A estratégia da distração. Essa é uma das mais utilizadas contra nós. Consiste em desviar a atenção da sociedade de problemas e questões importantes que são dedicadas pelas elites políticas e econômicas, enquanto nós estamos focados em coisas de informação insignificantes. 2. Criar problemas e depois oferecer soluções. Políticos são mestres nessa arte, também chamada de problema-reação-solução. Cria-se um problema, uma situação já prevista para causar uma reação esperada na sociedade, para que ela peça medidas que sejam um mal necessário, mas que resolvam aquele problema, mesmo que em detrimento dos seus direitos já conquistados. 3. A estratégia da gradualidade. Essa também é uma das estratégias mais utilizadas para implantar medidas impopulares, como, por exemplo, aumento de impostos. Para fazer que se aceite uma medida inaceitável ou impopular, ela é implantada gradualmente, a conta-gotas, aos poucos, por um longo tempo. 4. A estratégia de diferir. Não sabe o que é diferir? Nada mais é do que transferir para outra data, adiar, procrastinar. Ainda não entendeu? Bom, a estratégia de diferir baseia-se em propor algo que as pessoas dificilmente irão aceitar, mas que seja necessário. Para que isso seja aceito, é dito que o sacrifício não será feito naquele momento, e sim no futuro. Com isso, ganha-se mais tempo para o público se acostumar à ideia da mudança e aceitá-la mais facilmente quando chegar o momento. 5. Manter o público na ignorância e na mediocridade. Esta técnica é utilizada há séculos e, infelizmente, ainda dá certo. Não deixar o povo ter acesso à educação ou lhe oferecem uma educação inexpressiva. Quanto mais ignorante um povo é, mais fácil de ser manipulado. 6. Fazer o público se acostumar com a mediocridade. Promover, estimular e divulgar a cultura de que é normal uma sociedade acostumada com coisas ruins ou de baixa qualidade. É a velha máxima do está ruim, mas está bom. Rouba, mas faz. 7. Dirigir-se ao público como crianças. Já parou para prestar atenção em algumas propagandas que se dirigem ao público com discursos, argumentos, personagens e entonação como se o espectador fosse uma criança? Isso acontece porque quanto mais infantilizada a forma a mensagem, maior é a probabilidade de uma resposta, interpretação e reação sem um sentido crítico. Assim como as crianças, eu sou seu papai e vou cuidar de vocês. 8. Utilizar o aspecto emocional muito mais do que a reflexão. Apelar para o lado emocional das pessoas para que elas não consigam fazer uma análise crítica e racional das coisas. 9. Reforçar a autoculpabilidade. Essa estratégia, infelizmente, vem ganhando cada vez mais força nos meios sociais nos últimos tempos.
fazer o indivíduo acreditar que somente ele é culpado pela sua própria desgraça, por causa da sua falta de inteligência, suas capacidades ou seu comportamento. 10. Reconhecer melhor o indivíduo que se deseja manipular do que ele mesmo se conhece. Na grande maioria das vezes, nós achamos que nos conhecemos bem, mas empresas, partidos políticos e outros tantos órgãos nos conhecem tão a fundo que são capazes de traçar estratégias de manipulação que nos convencem de que aquilo que estão vendendo ou propondo seja exatamente aquilo que precisamos. Conhecimento é poder, e tudo o que eles não querem que você tenha é poder. Mas quem são eles? Isso eu deixo para vocês responderem. Agora que você sabe como eles conseguem te manipular pela mídia, internet, etc., você poderá ficar atento aos sinais. O principal passo é se manter no agora, não permanecer no piloto automático aceitando como fato tudo que chega até seus olhos e ouvidos. E aí, imaginou que houvesse tantas estratégias de manipulação usadas para nos controlar todos os dias? Provavelmente não, né? Mas não se sinta culpado, a maioria das pessoas passa por isso todos os dias e nem percebe. Mas agora que você já sabe de todas elas, questione mais, pense mais e não seja massa de manobra de interesse dos outros. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, curta, comente e compartilhe. Ajude o canal a crescer. E se você não for inscrito, inscreva-se. Obrigado por assistir até aqui e até o próximo vídeo.